Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Estava apanhando aqui com essa câmera, hein, abençoados. Mas vamos lá, vamos regozijar nessa graça. Graça e paz, boa tarde, abençoados. Está findando o dia, hein? Quase 5 horas, horário de um cafezinho da tarde, não é? Já estou até sentindo o cheirinho por aqui. Alguém está fazendo um café. Abençoados, hoje eu tive uma manifestação do Espírito Santo, hein? Oh, abençoados, como é bom viver desse jeito. Oh, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Ainda que porque muitas vezes, abençoados, se a gente não ficar atenta mesmo, e eu sou meio avoada, viu? Eu sou meio avoada. Avoada, meia dispersa, abençoados. Oh, meu Deus, meia dispersa, o mal da carne. Mas, enfim, não estou aqui para falar da minha carne, não é? Mas graças a Deus eu tenho anjos em meu favor que me ajudam a discernir bem algumas coisas. Oh, glória a Deus, obrigada, Senhor, por enviar anjos em meu favor. Então é assim, é a nossa vida de crente, abençoados. Então hoje eu amanheci muito, como que eu diria, abençoados? Eu vou contar para vocês, olha, como eu amanheci hoje. Abri meu olho e falei, puxa, tô com uma vontade de fazer uma faxina. É difícil dar essas vontades, né? Mulher dá vontade de fazer faxina? Pensei comigo, poxa, mas hoje é dia de eu ministrar a palavra, não é o livro, hoje é terça-feira. Aí, abençoados, eu amanheci naquele negócio. Assim que eu fui, tá vendo? A gente pensando nas coisas da terra. Aí, abençoados, eu levantei dessa forma. Ai, mas que vontade de fazer uma faxina nessa casa. E, enfim, abençoados, lavar isso, lavar a janela, lavar tapete, lavar essa sala. Então, pensei desse jeito. Levantei, acordei pensando em tais coisas da terra. Aí desci e fui para a cozinha. Quando eu fui para a cozinha, abençoados, passar o meu café como de costume, a única palavra que o Espírito Santo me disse na cozinha: aquietai-vos. Oh, abençoado, como é bom. Agora de tarde eu estava ali falando com o anjo eleito e aí o anjo, né, tava contando essas coisas aí pro anjo, né, que crente conversa essas coisas de crente, né, vai conversando sobre as coisas de Deus. Mas enfim, eu quero dizer para vocês, esse é o novo pacto. Por isso que nós cantamos, abençoados. Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Então nós não ficamos tristes, abençoados, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e hoje está em nós, falando conosco nesse novo pacto. Amém? Não fique disperso. Não fique disperso em religiões, abençoados. Não fique dispersos. Fique atento ao Espírito Santo, porque o Pai está em você. Religiões, abençoados, tradições, não é? Não nos ajuda. Só nos faz perder do mover de Deus. Então é isso, abençoados. Vamos falar aqui. Então esse é o meu mover de hoje, abençoados. Hoje numa terça-feira, não é? Hoje é terça-feira. Domingo foi dia 1º, segunda foi dia 2, hoje é dia 3. Terça-feira, olha, dia 3, terça-feira, mês de maio de 2022. Vou anunciar e compartilhar aí com vocês essas grandezas de Deus. É preciso que vocês vivam num novo e vivo caminho, amém, abençoados? Porque quando a gente vive em obras mortas e perdidos, em tradições aí, como são ensinadas tradições, não é, mãe? Abençoados, não é meu assunto não, tá? Mas, assim, a gente fica uma pedra. Eu estava me falando aqui, antes de eu começar esse evangelismo aqui. É como se a gente ficasse uma pedra morta, né? Em obras da lei, em rudimentos judaicos, em tradições, não é? Então, abençoados, é como se a gente ficasse uma pedra morta num xadrez. Eu acho que é isso. Não entendo muito de xadrez não, mas acho que é isso. É uma pedra que não serve, é uma pedra morta para Deus. Não vai. Aí Deus pensa,
Está morto, não morto em termos assim de salvação, de reconciliação. Morto não serve, não dá fruto para Deus, porque tá. E os frutos para Deus é anunciar que Cristo vive, não é anunciar a morte, é anunciar a ressurreição, é anunciar o que Ele fez. Então a pedra, ela está morta para Deus. Esta pedra, ela não dá fruto para Deus. Ela não ajuda Deus. Tá entendendo, abençoados? Uma pedra morta. Não serve para Deus, não serve, abençoados. Então, aí Deus não se manifesta, né? Então, muitos em obras mortas, muitos em rudimentos, muitos em tradições, em religiões, muitos na carne. Não é como Deus fala, não é? Então, esses de fato e de verdade não estão dentro do reino de Deus, não herdam o reino de Deus, porque não entram no reino de Deus para falar com o Pai, sendo que o reino de Deus está dentro dele, hein? Sendo que o reino de Deus está dentro de você, abençoados. Mas as coisas vai ficando claras aí para vocês, não é? É o poder de Deus. É o poder de Deus em nossa vida, não é? Salvos pela graça, né, abençoados? Nós somos. Vamos lá, então, anunciar aqui as graças de Deus, abençoados. Então, é assim que eu vivo. Então, ele se manifestou hoje para mim, não é? Tá aqui, olha, abençoados. Ele amanhecia assim, nossa, puxa, tenho que ministrar o livro. Ai, será que eu mexo com essa faxina hoje? Será que eu mexo só amanhã na quarta? E eu amanheci inquieta. Passando o meu café, ele anunciou para mim, olha, Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Ele mesmo disse, aquietais, Maria, sabeis que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. Ele fez tudo, ele é soberano, ele sabe de tudo, eu só estou aqui para anunciar, mas quem faz todas as coisas é ele. Ele diz que será exaltado, e pelo menos aqui ele será exaltado nessa ministração. Amém, abençoado? Então, glória a Deus pela vida de vocês. E a gente vai ler aqui o livro hoje, abençoados, essa página 39, tá? Então, a gente hoje vai folhear um pouco da Bíblia, não é, abençoados? Vamos manejar um pouco essa Bíblia, não é? Então, a gente parou lá, depois que eu fechei o livro na terça-feira passada, eu fiquei pensando, né, abençoados? As coisas, assim, às vezes é um pouco complicada pra gente entender, né? Às vezes a ficha demora, não é, abençoados? Mas ela cai. Às vezes a ficha demora, mas ela cai, não é? Se for o propósito de Deus, ela cai no tempo de Deus. Amém, abençoados? Receba essa palavra aí. Então, abençoados, é assim, olha, não existe reencarnação. Paramos aqui, não é? Jesus não reencarnou, ele ressuscitou. Aos homens está ordenado morrer uma vez só. Hebreus 9, 27, essa é a palavra. Aí eu fiquei assim, pensativas, né? Aí eu até escrevi aqui para mim não me perder ao falar. O homem morre uma vez só, certo? Como nascerá 10 vezes se morre uma vez só? Como nascerá 10 vezes se morre uma vez só? Então, teria que nascer 10 vezes, não é? Para morrer 10 vezes. Não é? Teria que nascer 10 vezes... Teria que nascer 10 vezes, teria que morrer 10 vezes, mas está escrito, aos homens está ordenado a morrer uma vez só, Hebreus 9, verso 27, Paulo falou. Então a gente vai, depois vocês voltam assim, olha, para vocês, para o Espírito Santo de Deus, abençoados, falar com vocês, tá bom? Então não é reencarnação. Pré-existência não é na carne, mas no espírito. É tão importante que os filhos de Deus saibam disso, abençoados. Você existe desde antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Só que você nasceu, aqui na terra você nasceu no dia e no mês. Eu nasci no mês de março. E no ano que Deus permitiu que você, que no ano
que Deus permitiu e já tinha predestinado para você. Aqui, eu nasci no mês de março, então Deus já tinha predestinado que Maria, você vai lá pro ventre da sua mãe, vai nascer tal dia, vou te fazer ali de pele, e assim, abençoados. Mediste os meus dias como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Salmos 39, 5, né? Vamos ler isso aqui, abençoados? Nós temos um livro nos Salmos mesmo. Vamos ler aqui Salmos 39, verso 5. Salmo 39, vou voltar aqui 10. Salmo 39, verso 5, olha, que foi Davi falando, né? Salmo 39, verso 5. Mediste os meus dias como palmo, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro, né? Então, Davi falou isso aqui. Os dias do homem estão determinados. Por isso que tem uma palavra de Jesus que ele fala até os cabelos da nossa cabeça já está contado, não é? Os dias do homem estão determinados. Contigo está o número dos meses. Puseste-lhe limites, além dos quais não passará. Então vamos folhear aqui também um pouco para trás. O livro de Jó. Olha, Jó 14. Jó 14. Jó 14, verso 5. Vamos lá, ó. Jó 14, verso 5. Jó também falou, olha, os dias do homem estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. Puseste-lhe limites, além dos quais não passará. Então ele já sabe o dia, o tempo predestinado nosso aqui na terra. Por isso não adianta você ficar com medo de morte, abençoados. Ele já tem o tempo que nós vamos ficar aqui na terra. Porque a gente não tem medo de morte, abençoados. Na graça, a gente não tem medo de nada. Aí, olha, os teus olhos, ó, os olhos de quem? De Deus. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos quando nenhum deles já havia. Tá vendo, abençoados? Então, ó, Salmo 139. Vamos continuar aqui nos livros de Salmos. Salmo 139. Salmo 139, olha. Verso 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos, os olhos de quem? De Deus. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. Então, os olhos de Deus viram o meu corpo ainda uniforme, que era o meu espírito, né? Sem pele ainda, formando no ventre de minha mãe. Todos os dias que foram ordenados para mim no livro, no teu livro foram escritos. Estão ordenados, abençoados. Nosso tempo aqui na terra. Então, agora hoje a gente vai começar, abençoados. Estranho falar assim sem não me ver, abençoados. Nossa pré-existência, conciliados antes da fundação do mundo, parte 2. Antes que eu te formasse no ventre, né? Então a gente vai aqui para o livro de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Olha só, vamos lá para o livro de Jeremias. Jeremias 1. Jeremias 1, verso 5, olha. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Olha, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, então Deus disse a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Maria, antes
que eu te formasse, eu te conheci no ventre de sua madre. Olha lá, antes que eu te formasse, eu colocar o meu nome aqui, vocês colocam o nome de vocês, olha. Antes que eu te formasse no ventre, Maria, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Alô, abençoados. Na madre eu já era santificado. No ventre da minha mãe, eu já era santo de Deus. Eu já era um santo, santificado. Por isso que nós não fazemos obras, fazemos jejum para se santificar a carne. Não, abençoados. Te conheci antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por evangelista da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, abençoados, oh Deus maravilhoso que nos faz entender a graça dele. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei. Tá vendo como nós somos santos ou abençoados? E o povo aí fica nas obras, não é? Abençoados. Te santifiquei às nações e te dei por profeta, por enquanto Deus me deu por evangelista da graça de Deus. E eu digo glória a Deus. E você se contente com a porção de Deus também, que está salvo e santo, porque antes de tudo, ele já te conhecia na madre de sua mãe. Ele já te conhecia e ele já te santificou sem você fazer obras, abençoados. Quando você estava lá na barriga de sua mãe. Recebe essa graça aí, abençoados. Deus estava falando a Jeremias sobre sua pré-existência no Espírito. Deus é Pai e sempre foi Pai. Ele é Pai da eternidade e sempre foi Pai, sempre teve filhos. E como Deus é Espírito, João 4:24, seus filhos também são espíritos. Somos a imagem e semelhança de Deus no Espírito. Deus não é carne, Deus é Espírito. Isto é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus. Romanos 9, versículo 8. Vamos lá para o livro de Romanos, abençoados. Romanos 9, olha, Romanos 9, versículo 8. Paulo falou, Romanos 9, verso 8. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra, vou ler um pouquinho mais, abençoados, que eu estava lendo isso daqui, aí eu estava regozijando, aí como minha alegria vem assim, quando eu estou lendo a graça, então eu vou ler um pouco mais. Verso 9, pois a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. 10, não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu a um só, Isaque, nosso pai. 11, contudo não tendo eles, olha só, contudo não tendo eles ainda nascido, veja que é antes, abençoados, contudo não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, se você está fazendo obras achando, porque eu estou fazendo uma obra, então Deus vai se agradar de mim e Ele vai me dar a salvação. Não é assim, abençoados. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal,
para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, foi dito a ela, o maior servirá ao menor. 13. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Alô? Ele amou Jacó. E Jacó era maior trapaceiro, hein? Aí se você olhar na carne, Jacó trapaceiro, Paulo perseguiu os cristãos, não é? O ladrão lá na cruz, estava lá com uma morte de cruz e deve ter matado muita gente lá, porque estava indo para a cruz. Alô? Por isso que o nosso evangelho não é de olhar segundo a carne, abençoados. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. 13. Como está escrito, amei Jacó. Mesmo Jacó, não é? Sendo trapaceiro, mentiroso, amei Jacó. E rejeitei Esaú. 2 vasos, hein, abençoados? Um vaso, olha. Um vaso de misericórdia, Jacó. E um vaso rejeitado, Esaú. Sabe quando pós-parto, uma mãe tem um filho e ela rejeita o filho dela? Ah, não quero esse filho aí não. Alô? Ela não quer, ela rejeita. Ela não quer. Aquele filho não agradou a ela. Não agradou ela ter aquele filho. Não agradou. Aquele filho não agradou a ela. Alô? Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. É meu filho, mas eu rejeitei. Vaso da ira, preparado para a perdição. Não quero. Não quero comigo em meu reino. 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. 15. Pois ele diz a Moisés, terei compaixão. Pois ele diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, 16. Então, abençoado, se você está fazendo aí, essa é Deus falando. Isso aqui é uma graça de Deus. Assim, pois, não depende do desejo, verso 16. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano. Abençoado. Eu vou fazer porque eu quero ser salvo. Eu vou fazer porque eu não posso perder a minha salvação. Assim, pois, não depende do desejo, do esforço do homem, mas de Deus que se compadece. Então, é Deus quem nos compadece de nós, abençoados. É Deus que nos santificou antes, no ventre de nossa mãe. Você que faz obra de batismo, Santa Ceia, tudo obra, abençoados. No Espírito somos semelhantes ao nosso Pai, que é Espírito, temos sua natureza. Alô? Temos sua natureza, temos a natureza de Deus, temos a natureza divina. 2 Pedro 1:4 fala isso. 2 Pedro, depois vocês abram lá a Bíblia de vocês, abençoados, e verifiquem. 2 Pedro 1, verso 4. O Espírito do Pai é Deus. Alô, o Espírito do Pai é Deus. Por isso, no nosso espírito, nosso homem interior, somos deuses. Olha a nossa posição. Somos deuses e isso abra parênteses. É isso que é ser imagem e semelhança de Deus. Página 40. Deus, o nosso Pai, tá ficando escuro aqui, hein, abençoados? Deus, o nosso Pai, preside a grande congregação, julga no meio dos deuses seus filhos
Eu, Deus, disse, vós sois deuses. Vós sois todos filhos do Altíssimo. Salmos 81, Salmos 82, 1 e 6. Vamos voltar para o livro de Salmos, abençoados. Vamos voltar lá para o livro de Salmos, aqui metade da Bíblia. Salmos, hoje eu quero folhear a Bíblia. Salmos 82, 1 e 6. Salmos 82. Eu vou terminar. Salmos 82. Tá aqui, abençoados. Salmos 82. Ai, abençoados pela manifestação de Deus na minha vida. Então, como crer em Deus se você não vê Deus? Essa foi a manifestação, essa foi a palavra de domingo no nosso ministério, Graça e Apostolado. Como? Olha aí, como que Deus se manifesta se você não vê Ele? Olha lá, falou comigo de manhã, abençoados. Aquietai-vos, Maria, está muito inquieta. Aí eu fiz todo o meu serviço, abençoados. Olha lá, limpei toda a minha casa, lavei janela, e lavei tapete, e lavei cozinha, e lavei geladeira, e tá tudo limpinho. Aí eu vim aqui fazer aí é que eu venho mesmo, abençoados. Então, quanto mais a gente prega, quanto mais a gente fala da graça de Deus, abençoados, isso foi um dom. Essa manifestação do Espírito Santo é um dom dele que ele nos dá. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu vou para a igreja. Se não tiver isso daí na vida, abençoados. Eu creio em Deus, E as manifestações dele em sua vida, abençoados. Salmo 82, 1. Salmo 82. Por isso que quando falamos aqui, por isso que eu estou aqui nesse livro, porque foi através do livro, foi através do MGA, foi através do Marcos Gomes, por isso que eu jogo uns links do apóstolo Marcos Gomes, abençoados lá no meu status. Eu jogo o link também no Carmen Macedo, que é meu Facebook, e o meu canal, que é este aqui, Graça sobre Graça Macedo. Dá um joinha aí, um like pra gente crescer e eu poder estar aí no YouTube, amém, abençoados, para a graça de Deus chegar aí aos filhos de Deus que ainda não tem ela revelada, tá bom? Me ajuda aí. Então, abençoados, se inscreva no canal, tá? Vai me ajudar bastante. Então, abençoados, é por isso que eu tô aqui. Ver os links, abençoados, todos, quando eu postar no Facebook, vocês vê todo o link, abençoados. Tira lá uma hora de descanso de vocês, não é? E ouça a pregação toda, que Deus vai falar muito com vocês, abençoados. Salmos 82. 1 e 6, a gente vai aqui, ó. Deus preside a grande congregação, julga no meio dos deuses, viu? Deus preside a grande congregação, julga no meio dos deuses. Verso 6, eu disse, vós sois deuses. Olha que legal isso aqui, abençoados. Vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Então, para você que tem medo de perder salvação, olha o que Deus disse. Vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo, exceto aqueles que se rebelaram contra Deus. Alô, Esaú, o Senhor rejeitou. Tem 2 sementes, não é, abençoados? Alô, tem 2 vasos, não é? Bode e ovelha, vasos da ira, preparados para a perdição, vasos de misericórdia, preparados para a salvação. Você crê em Deus? Eu penso que você crê, abençoados, mas como que você crê em Deus? Como? Ele mesmo disse que somos seus filhos. Ele mesmo disse que somos deuses. Os filhos de Deus são chamados por ele de deuses. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos chama. E eu recebo. E você?
Diga bem forte, Dai. Eu também recebo, Maria. Jesus confirmou sua divindade, provando que ele é o próprio Deus. Em uma outra manifestação, não é? Jesus como o Salvador, Pai, como o nosso Pai, não é? Deus como o nosso Pai, uma manifestação, Jesus como o nosso Salvador, Jesus Filho como o nosso Salvador e Espírito Santo como o nosso Consolador em nós, amém, abençoados? Há um só Deus que se manifestou de 3 formas, Ele é Deus. Quando disse, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, abençoados. A escritura não pode ser anulada. O Pai está em mim e eu nele. João 10, 34, 35 e 38. João 10. Vamos para frente? João, aqui, ó. João 10. João 10, 34. Versículo 34. Olha, abençoados, respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. 35, se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada. 38, se, porém, as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele. Assim, abençoados, como é hoje no novo pacto, o Pai está em nós e nós com o Pai, porque nós somos morada e santuário dele. Precisa crer, abençoados. A palavra deuses não quer dizer que somos soberanos, não é isso. Deuses significa filhos de Deus. Os espíritos que são filhos de Deus para a salvação são chamados pelo próprio Deus de deuses. Quem já recebeu a revelação da graça já recebeu também o entendimento de que teve uma pré-existência, foi eleito antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que já existimos e também predestinados, teve o seu espírito destinado com antecedência para vir à terra ao tempo de Deus voltar para o céu, como está escrito, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Só podemos voltar de um lugar de onde viemos, ou seja, só podemos voltar. As pessoas hoje batizam, não é? E aí se batizam. Então elas creem que o batismo salva e que é por causa do batismo que elas vão para o céu. Então, abençoados, isso não é uma obra, não é? Então, não, em graça já não tem essa obra aí mais, porque em Cristo, em sua morte, somos batizados. Então, o que os evangélicos pensam hoje? Que se foi batizado, o filho ele morre hoje. Então ele foi batizado, aí ele foi batizado, lá não é, tinha seus 12 anos, morreu com seus 30, aí fala, hoje tem festa no céu, né, voltou para o céu, o anjo voltou para o céu, eu creio, mas voltou não porque ele foi batizado, ele voltou porque ele já teve lá uma pré-existência. Então ele teve uma pré-existência lá
passou por cá o espírito na madre, o Senhor o revestiu de pele, não é? Ficou um tempo aqui e depois, após a sua morte, voltou para o céu. Então os crentes, eles falam, os evangélicos falam, ai, voltou para o céu. Não sabem nem o que está falando. Só podemos voltar de um lugar de onde viemos. O céu. Paulo disse que a nossa pátria está nos céus, Filipenses 3, verso 20. E todos sabemos que a pátria é o lugar onde nascemos. Quando Paulo disse, Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, verso 18. Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Paulo falou lá em 2 Coríntios 5, verso 18. Se Deus nos reconciliou, quer dizer que um dia, antes da fundação do mundo, Efésios 1, verso 4, estávamos conciliados. Se hoje você é casado, ou vice-versa, marido e mulher casados, são reconciliados, são casados, não é? São casados. Aí, abençoados, vocês se separam e depois vocês voltam de novo. Aí o outro que está de fora, ele fala assim, ai, vai lá conversar, a Maria voltou com o seu marido, nós nos reconciliamos, estávamos brigados, estávamos separados. Então, abençoados, então o casal, um dia ele estava conciliado juntos, os dois. Aí se separaram por algum motivo, então eles voltaram um com o outro, então eles se reconciliaram, não é? Então aqui a mesma coisa, um dia estávamos separados de Deus por conta que tínhamos uma pré-existência lá e ficamos por um tempo separados de Deus, aí viemos aqui na terra, não é? Então separados de Deus entre aspas, não é? Aí ficamos por uma predestinação, um certo tempo aqui na terra, não é? Então estamos separados de Deus entre aspas, porque o Cristo habita em nós, o Pai está em nós, não é? Então estamos separados da nossa pátria, né? Porque estamos aqui no mundo, né? Então nós agora, em Cristo, fomos reconciliados. Então daqui a pouco, abençoados, nós vamos voltar de novo para o nosso Pai. Alô? Então nós vamos ficar juntinhos, todos juntos, não é? Então, assim, abençoados, foi assim que Deus me falou. Então, se um dia nós fomos reconciliados, não é? Como aqui, olha, se Deus nos reconciliou, quer dizer que um dia, antes da fundação do mundo, Efésios 4, estávamos conciliados, certo? Então, revelação, só pode ser reconciliado quem estava conciliado. Só pode ser reconciliado quem estava conciliado, certo, abençoados? Só se faz uma reforma de algo que já tinha forma, não é? Só reforma um casamento que já existia. Só se faz uma reforma de algo que já tinha forma, e a graça de Deus foi tão maravilhosa que, além de termos sido reconciliados com Deus, isso conciliados de novo, também recebemos o ministério da reconciliação. E a gente vai parar aqui. Amém, abençoados? Está um pouco escuro, não é? Mas eu penso que vai dar aí para vocês receber essa graça de Deus, esse apostolado, tá bom? Então a gente para aqui, a gente começa um outro apostolado na próxima terça ou sexta-feira, amém, abençoados? Vou até colocar aqui, ó, próxima terça ou na sexta, tá, abençoados? Então, é isso, tá? Então, a graça de Deus é essa, abençoados, não é? Nossa pré-existência. Beijo carinhoso para vocês, abençoados.